Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal, Canal EBD em Ação. Canal feito especialmente para você, professor, professora, alunos e alunas e a todos os amantes da Escola Bíblica Dominical. O objetivo do canal é ajudar o professor e a professora com subsídios para que esses subsídios sejam agregados ao seu plano de aula, ao seu plano de ensino e que você tenha uma aula maravilhosa, enriquecida cada domingo através dos subsídios que você possa ter em mãos. Agradeço a você que é inscrito no canal, agradeço pela tua inscrição, pelos teus likes, pelos teus comentários. Sempre que posso, eu estou respondendo os comentários dos inscritos. Agradeço pela divulgação do trabalho, pelo compartilhamento. Sou grato a você. E você que está acessando pela primeira vez o canal EBD em Ação e ainda não é um inscrito, eu convido-te, venha a inscrever-se no canal. Tornando-se um inscrito, você vai assistir os vídeos. Gostando dos vídeos, você vai dar like se gostar, dê bastante like, compartilhe, divulga nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Você pode ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, você é notificado de vídeos novos. Toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, você vai receber uma notificação no seu aparelho dizendo: tem vídeo novo no canal, corra lá e assista. Aí você vai assistir em primeira mão, porque toda semana nós postamos vídeos das lições, tanto de jovens quanto das lições dos adultos. Na lição de hoje, na lição de número 11, datada do dia 15 de setembro de 2019, nós temos o título Alerta contra os falsos mestres e suas heresias. O texto do dia está em 2 Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. A síntese, a igreja deve estar sempre alerta contra os falsos mestres, pois estes se infiltram no meio dos crentes e disseminam heresias destruidoras. Então a lição de hoje, quando nós vemos, nós temos o alerta de Pedro falando sobre os falsos ensinos, os falsos mestres. Naquele período, tanto Pedro se deparou com falsos mestres, falsos doutores, quanto João se deparou com falsos ensinadores, quanto Paulo alertou sobre os falsos ensinadores. Paulo chegou a dizer que mesmo que um anjo apareça como um anjo de luz, trazendo um outro evangelho, seja considerado anátema. Quer dizer, existe só um evangelho, o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E este evangelho é simples e é revelado e nós recebemos iluminação através das lições e do estudo da sua palavra. Agora, quando virá ou quando vem outros ensinos, outros falsos mestres, outro evangelho, nós devemos saber identificá-los, porque aquilo que é falso para diferir do que é verdadeiro não é tão simples assim. Às vezes é necessário nós termos o dom de discernir os espíritos, porque as revelações, as visões, as profecias, os ensinos e as mensagens são provenientes de 3 fontes de espírito. Do Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Eles revelam através de visões, revelações, profecias, ensinamentos, pregações e ensinos. Ou o Espírito do homem. O Espírito do homem ele pode também trazer revelações, visões, profecias, ensinamentos e pregações através do fruto da mente humana, que é o espírito, ou através dos espíritos malignos. Pode haver profecias malignas, revelações malignas, ensinos malignos. O espírito maligno ele faz isso. Pode observar que a mulher dizia para Paulo: estes são homens de Deus, e Paulo repreendeu porque estava nela um espírito, e então aquele espírito saiu da vida dela, mas ela estava profetizando algo que era verdade, mas a fonte que era errada era o diabo. Então observem que nós precisamos estar alerta contra os falsos ensinos, os falsos mestres, as heresias, e às vezes precisamos buscar de Deus o dom de discernir os espíritos para saber de que fonte é esse tipo de ensinamento. Primeiro ponto, os falsos mestres e suas heresias e a falsidade religiosa.
Então, o primeiro ponto aqui da lição trata da falsidade religiosa. O texto diz assim que esses falsos mestres aparentam piedade. Eles até se aparentam como homens espirituais. E quando nós não sabemos medir a espiritualidade de alguém, nós caímos nessa façanha. Não se mede a espiritualidade de alguém pelo dom que ele tem. Porque às vezes o indivíduo tem o dom de revelar, o dom de profecias, até os dons de curar. Aí nós dizemos, esse aí sim, ele é alguém autêntico, um cristão autêntico. E às vezes ele só tem o dom e Deus está longe. Mas como pode isso? A Bíblia diz isso, que naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome profetizei, preguei, expulsei demônio, curei. E ele vai dizer, apartai-vos de mim que não vos conheço. Então aí a gente sabe que não é pelo que ele faz que ele é alguém espiritual. Nós precisamos sim ter o dom de discernir os espíritos, saber que a espiritualidade de alguém não está ligada aos dons. Tem muitos indivíduos que têm os dons espirituais, mas não têm o fruto do espírito, não andam em espírito, nem vivem em espírito. Então esse é o problema. Ponto 2, os falsos mestres. São mestres na palavra, mas são bons para distorcer. É isso que Pedro diz assim, que farão de vós negócios. Então muitas pessoas se ditam como os falsos mestres, falsos doutores, fazendo da igreja negócio de lucros. Muitos têm implantado igrejas, a plantação de igreja com o objetivo de dar-lhe lucro, fontes de lucros, mas não estão preocupados com a alma das pessoas, com o espírito da pessoa, o bem-estar da pessoa, a salvação da pessoa. Estão preocupados sim com as suas fontes de lucro. E como muitos têm dito, as religiões são isentas de impostos, elas parecem ser um ótimo negócio. E muitos têm aberto as igrejas de todos os lados, denominações de todos os gostos, doutrina de todas as pessoas, para que eles tenham o seu grupo ali de sustento, de negócio, de patamar, de diversas coisas que poderíamos falar aqui, que não sejam as intenções da salvação e que o evangelho do reino cresça. E é um dos sinais da volta de Cristo, a multiplicidade de religião é um sinal da volta de Cristo. O diabo sabe que o ser humano ele anseia pelo seu Criador. Todo ser humano ele tem em si o dispositivo que é a alma e o espírito. E esse dispositivo da alma e do espírito clama por um ser supremo. E ele busca por um ser supremo. Agora o diabo apresenta fontes erradas. Às vezes as fontes são a religião. É a religião que é o religar, a vontade do homem se ligar com Deus novamente, porque a alma sente essa ausência, ela não foi projetada para viver distante de Deus. Então ela quer estar próxima ao seu Deus e ela quer buscar, mas não sabe a fonte certa. E às vezes são direcionados essa vontade da alma para as religiões, para as obras, para uma série de coisas que não seja Cristo, o Salvador das almas. Outro ponto são as heresias que os falsos mestres eles colocam. No período de Pedro, de João, era negar que Cristo veio em carne. Os gnosticismos negavam que Cristo veio em carne porque, segundo as doutrinas dele, o corpo é a carne. E a carne é a matéria má que Paulo fala. As obras da carne, aí Paulo cita as obras da carne. Então, a carne, que é o corpo, não pode ser nada bom. Então, Cristo não pode ter vindo num corpo pecaminoso, num corpo má, senão ele se tornaria também um pecador, e ele não é pecador. Então, rejeitavam o verbo encarnado. A partir dessas heresias, diversas outras heresias que o professor pode pesquisar. O arianismo, o nestorianismo, os nicolaítas e assim diversos outros heresias surgem com o passar dos séculos. A igreja vai crescendo e vão lidando com isso em relação à ressurreição de Cristo, em relação à encarnação de Cristo e assim por diante. Então, hoje em dia as heresias também estão aparecendo aí, são diversas heresias que surgem e a igreja precisa estar atenta, e por isso que Pedro escreveu que a sua carta universal, que é válida também para a igreja atual, está atenta para o tipo de heresia que surge volta e meia. As heresias negam que o Senhor os resgatou, como diz o outro ponto aqui do primeiro tópico, negar que Cristo é o único caminho. Às vezes, naquele período, os falsos mestres queriam inserir no meio do cristianismo as leis, queriam viver no cristianismo, mas ainda observando as obras das leis, e diversos outros preceitos foram criados que não estão na lei. Criaram, de acordo com o número de órgãos do corpo, era o número de preceitos. O número de dias do ano era o número de outros preceitos.
E assim eram os preceitos que se deveriam praticar e os preceitos que não se deveriam praticar todos os dias. Então foram criando diversas coisas e acabou que hoje nós temos diversas também heresias inseridas aí nas religiões e precisamos estar atentos para não cairmos nesta armadilha das heresias das religiões. O segundo tópico fala das características dos falsos mestres. Primeiro, fazem seguidores. É a primeira coisa. No meio da igreja primitiva, quando apareceu diversos falsos mestres, fizeram seguidores. Nós vemos até o texto que fala de Jesus, Gamaliel, citando os seus falsos mestres e os seus seguidores, aconselhando o concílio, dizendo assim, olha, vamos deixar para ver se essa obra é de Deus ou não. Porque veio aí o tal de Judas, fez aí mais ou menos uns 800 seguidores, e quando ele morreu, se dispersou os seguidores. Veio Teudas, teve aí aproximadamente uns 400 seguidores, quando ele morreu, se dispersou seus seguidores. Agora vem aí esse tal de Cristo, com diversos seguidores. Ele morreu, vamos esperar. Se essa obra é de Deus, ela continua. Senão, os seguidores se dispersarão. Então observe que sempre os falsos mestres estiveram de frente com os seguidores. Sempre há pessoas que dão ouvidos para esses seguidores. De todas as formas de religião hoje, são diversos os membros que seguem isto. Se fôssemos falar de fundadores de religião, como Joseph Smith, que fundou o mormonismo, hoje o mormonismo é grande, Maomé, e muito grande também a relação dos seus seguidores. Então, nem sempre as religiões que crescem assombrosamente, porque hoje o hinduísmo cresce, o islamismo também, um dos que mais crescem, significa a aprovação de Deus. Nem sempre o crescimento assombroso de uma seita ou de uma religião significa a aprovação de Deus. Senão assim era com o islamismo, que cresce assombrosamente e é uma aprovação de Deus. E não é, porque ele foge dos princípios da Bíblia cristã. Outro ponto é que esses falsos mestres defendem o antinomismo. Quer dizer, eles não querem que o cristão seja um cristão autêntico. Alguns dizem que Deus só quer o coração, mas as obras pode ser continuar o corpo, pode viver de qualquer forma. Igual o gnosticismo, né, que eles pregavam o conhecimento. Se a alma conheceu, tem o conhecimento, ok, não interessa o que o corpo faça. A prostituição ela é para acabar com esse corpo má, não tem problema nenhum. Então não é assim que a Bíblia ensina. Paulo, ele fala que nós devemos conservar irrepreensível para o dia de nosso Jesus Cristo, o espírito, a alma e o corpo. Irrepreensível. Então quer dizer, deve haver santidade no espírito, separação do pensamento mundano, das coisas espirituais mundanas. Deve haver separação da alma, santificar a alma, o sentimento e todas as razões da alma canalizada pela palavra. E deve haver santificação no nosso corpo, o corpo preparado, bem alimentado, isento de diversas obras ou pecados por meio do corpo, para ser conservado e irrepreensível para o dia de nosso Jesus Cristo. Então não é só a alma que Cristo quer, ele quer o homem completo, o homem por um todo. E outra característica dessas falsas religiões e falsos mestres é buscam lucro próprio. É o proveito que eles veem, né? Querem dinheiro. Por isso hoje uma série de coisas, ofertas para curas, ofertas para receber o milagre, contribuição depois para uma oração, uma contribuição, um envelope, um carnê. Está parecendo as indulgências da Igreja Católica, que vendiam até terreno no céu, vendiam o perdão, a bula papal, uma série de coisas. Então hoje está revestido de fé no meio das igrejas evangélicas, esse tipo de extorsão dos fiéis. São diversas ofertas, diversas contribuições, diversas campanhas, cura para tudo quanto é coisa, e nós precisamos estar alerta e atento para que isso não entre dentro da igreja de Deus, dentro dos salvos. Devemos observar a palavra que Paulo está dizendo aqui, que Pedro está nos ensinando, e ficar alerta para que isso não venha estar no meio nosso. Agora, no terceiro tópico, Pedro vai dizer sobre o julgamento desses impostores da fé. Há uma sentença decretada. Chegará o dia que Deus vai prestar conta de tudo que essas pessoas estão fazendo. As pessoas estarão diante de Deus e vão prestar conta de tudo que é feito. Esses infiéis, esses homens que não têm o coração no reino,
porque não estão preocupados com as almas das pessoas, estão preocupados com o lucro próprio, eles terão seu galardão aqui. Agora, no futuro, eles estarão distantes de Deus. É isso que Cristo disse, né? Naquele dia ele vai dizer para essas pessoas: apartai-vos de mim que não vos conheço. E a igreja tem um desejo de justiça, né? Porque sofre com essas consequências dos injustos, dessas falsas religiões, falsos mestres que acabam prejudicando a própria igreja, maculando a própria imagem da igreja frente à sociedade. Por causa dessas religiões que visam lucro, que visam só o bem dos seus líderes e das falsidades religiosas e das heresias que estão arraigadas na sua religião, a religião verdadeira sofre achaques diante da sociedade. As pessoas colocam tudo num balaio só e dizem que todas as religiões só querem o dinheiro, só visam o lucro, e com isso dificulta a caminhada da igreja. Agora, a igreja espera por justiça. Chegará o dia que essas serão separadas. Deus separará o trigo do joio. Né? O texto diz assim: o livramento dos justos. Os justos receberão a recompensa. Há a igreja verdadeira de Cristo, há os fiéis que esperam o arrebatamento, há aqueles que acreditam na palavra, que pregam a palavra, que visam o bem da igreja, quer ver a salvação, a santificação da igreja. Há esses justos hoje. E é esse justo que Deus vai favorecer. Deus vem buscar uma igreja da igreja. A igreja justa da igreja ímpia. Deus vai buscar a igreja autêntica da igreja falsa. Os bons ensinadores verdadeiros, igreja verdadeira, doutrina sadia das falsas, tirará das falsas. E esses vão receber a sua recompensa, porque do Senhor virá a sua recompensa. O nosso galardão vem do Senhor, o nosso livramento, a nossa recompensa vem do Senhor. Mas o mesmo Senhor será juiz para aqueles que estão usando de fraude para com o seu povo. Que Deus em Cristo te abençoe, professor, professora, que você tenha uma aula maravilhosa e que a sua aula cada dia seja abençoada e a sua classe cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus em Cristo te abençoe.